O Thiago fez uma afirmação que eu fiquei curioso. Pois não, fica à vontade, viu? Depois que você me deu a resposta da questão de quando você virou a chave e decidiu seguir dentro da igreja evangélica, certo, pois não. O Thiago fez uma afirmação que me deixou curioso, porque isso envolve muita questão da influência familiar. Tá. Ele afirmou como se você, desde pequeno, já tivesse um convívio na igreja, certo? Houve algum tipo a sua família em si, porque pela conversa que a gente está tendo, eu não consegui identificar isso. Tá. Se a sua família em si é uma família que sempre foi de dentro da igreja católica ou de outras igrejas, ou se nunca houve essa influência dentro da religião. Tá. É assim, você sabe que existe, todo o meu respeito, mas no catolicismo as pessoas são católicas e não praticantes, correto? E tem um católico praticante, né? Então minha família basicamente era isso, era um católico, tá? Mas não praticante. A tradição dos meus pais era uma vez por ano e uma festa que escolheria para ir. Por exemplo, meus pais, eu ainda muito pequeno, saí da nossa cidade num pau de arara e ir para o Canindé, né? Era uma tradição, ia aquele respeito, aquela coisa toda. Tá? Isso foi uma vez na vida cada um. A outra tradição era uma vez por ano na própria cidade, a gente escolheu uma das festas, meus pais escolheram das festas, festa São Sebastião, coisa do tipo. Como se fosse a festa da padroeira, pronto, né, equivalente a isso. Pronto, uma por ano, né? Coisa. Mas não é que a pessoa está toda semana na igreja. Então eles não conheceram os católicos praticantes, né? Você sabe que isso tem muito hoje, né? Assim, pessoas que são católicos praticantes que não são praticantes, né? Ok. E ambas as partes eu respeito, tá? Mas a nossa família era essa família, não era praticante, não era a pessoa que estava na igreja, que estava lá se confessando, coisa do tipo, não. Nós fomos muito ensinados a alguns detalhes das rezas, das práticas, dos costumes, mas sem ter aquela dedicação direta dentro da igreja, né? Quando eu tomei essa minha decisão, eu já estava no outro nível, porque saindo do nível de comando dos meus pais, de que tal dia eu ia para a missa, ou a festa tal do padroeiro, nessa fase da minha decisão, já não estava mais debaixo desse comando, né? Já trabalhava, já tinha autonomia, porque já era de maior, e já ia uma festa, aquela coisa assim, mais ou menos um pouco mais autônomo, né? Porque, inclusive, na época dessa minha transformação, um pouco antes, ainda foi aquela época do adolescente, o rapazinho de menor, não podia sair de casa. Literalmente eu vi isso acontecer, perto de uma sinuca, num bar, perto de uma festa. Se a polícia chegasse em classe de menor, era problema. Era literalmente proibido mesmo na minha época, né? Então, quando eu me tornei de maior de 18 anos, aí foi um ano assim que foi rápido para poder expandir a coisa, porque estava com muita sede ao pote, como diz outro, né? De me soltar mesmo, ter liberdade, né? E com isso, de certa forma, a gente desvinculou esse hábito de anualmente uma missa, uma festa da igreja que a gente ia antes com os pais, né? Então, foi basicamente, mas meus pais não foram, assim, digamos, influentes na questão religiosa, né? Porque eles mesmos não seriam, assim, pessoas praticantes, né? Esporadicamente, uma missa, uma coisa do tipo, né? A gente tem acompanhado aqui alguns comentários, pastor Wilson, vou até já fazer o registro.